Presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que vai tomar todas as providências possíveis contra o tarifaço de Donald Trump. União Europeia e China preparam medidas de contra-ataque ao pacote que vai dificultar o comércio no mundo inteiro. Pesquisa revela que maioria dos brasileiros não querem que Lula tente um novo mandato, mas o maior temor é pela volta de Bolsonaro. Pela primeira vez no atual governo, fila do INSS ultrapassa 2 milhões de pessoas em busca de benefícios. Supremo Tribunal Federal cria novas regras para as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Em São Paulo, cresce o número de mortes de crianças e adolescentes durante as missões de patrulhamento. Bagaço da azeitona que sobra da fabricação de azeite ganha espaço na fabricação de energia. E na China, 2 vira-latas tiveram um dia de herói quando salvaram um colega de raça que fugiu de casa e foi atropelado. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal aprovou nesta quinta-feira de forma conjunta um plano de ação para combate à letalidade policial nas operações no Rio de Janeiro. As medidas estão no ADP das favelas. Entre as medidas estão a determinação para que a Polícia Federal amplie sua atuação e investigue crimes com repercussão interestadual e internacional ocorridos no Rio, além de ordenar que o Estado elabore um plano de reocupação territorial de áreas sob domínio de organizações criminosas. A Corte também flexibilizou ordem anterior, que estabelecia obrigações para o uso de helicópteros nas ações de forças de segurança e estipulou regras para o uso de câmeras em fardas de veículos de policiais. Após uma série de negociações e debates sobre alguns pontos considerados sensíveis entre os magistrados e alvo de críticas, tanto por parte de lideranças políticas do Estado do Rio, quanto por membros da sociedade civil, houve consenso de todos os 11 magistrados. Entre as medidas anunciadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso está a determinação de que seja instaurado inquérito policial pela Polícia Federal para a apuração de indícios concretos de crimes com ampla repercussão e que exigem repressão uniforme, bem como de graves violações de direitos humanos provenientes das organizações criminosas, suas lideranças e seus modus operandi, sobretudo movimentações financeiras em atuação no estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo da possibilidade de atuação conjunta às forças de segurança estaduais. Pela proposta, o Supremo também determina que a União garanta o incremento necessário da capacidade orçamentária da Polícia Federal visando a estrutura, equipamentos e pessoal necessários à execução da força-tarefa. A Corte ainda determina que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, a Receita Federal e a Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro deem máxima prioridade para atendimento das diligências necessárias para a apuração da PF. Desde que a ação foi apresentada em 2019, o STF tomou diversas decisões liminares, inclusive para que o governo estadual elaborasse um plano para reduzir a letalidade policial. A finalidade é investigar a atuação dos principais grupos criminosos em atividade no estado e suas conexões com agentes públicos, com ênfase na repressão às milícias, aos crimes de tráfico de armas, munições e acessórios de drogas e lavagem de capitais, sem prejuízo da atuação dos órgãos estaduais em suas respectivas atribuições. No que se refere às operações que resultem em mortes de civis ou de agentes de segurança, o tribunal estabeleceu regras rigorosas como o local da ocorrência deverá ser preservado pelos primeiros policiais sem alterações no cenário e o
comunicado imediatamente a autoridades competentes. Toda morte por intervenção policial deverá ter autópsia obrigatória. As corregedorias da PM e da Polícia Civil deverão acompanhar as investigações e concluí-las em até 60 dias. O Ministério da Justiça terá que adaptar o sistema Sinesp para permitir o envio de dados desagregados pelos estados. Em São Paulo, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicou o maior número de policiais morrendo em serviço, mas também está no levantamento um aumento dos óbitos de crianças e jovens durante as intervenções policiais realizadas no estado no ano passado. O índice cresceu 120% no governo Tarcísio de Freitas. Jovens negros são maioria e representam 67% entre essas vítimas. As mortes decorrentes de intervenção policial, ou MDIP, representam 34% dos óbitos violentos nessa faixa etária e são a segunda principal causa de morte violenta desse grupo. Em 2022, foram registradas 35 mortes entre adultos com mais de 20 anos. O aumento no mesmo período foi de 157%, e o percentual em 2024 foi de 18% do total de óbitos violentos, o que demonstra peso maior da letalidade policial entre os mais jovens. Também houve crescimento de mortos entre policiais militares em serviço, 133% entre 2022, quando foram 6 mortes. Já em 2024, foram 14. De acordo com a edição atual do relatório, o crescimento nas mortes decorrentes de intervenção policial foi observado no mesmo período em que foram implementadas as alterações em mecanismo de controle das forças de segurança e no discurso sobre câmeras. Desde a sua campanha para o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas se posicionou sistematicamente de maneira contrária ao uso de câmeras corporais, que foram desqualificadas pelo atual governador. Apesar da redução nas mortes de policiais e daquelas provocadas pela PM, desde a incorporação gradual do equipamento por batalhões da corporação, a partir de 2021. No final do ano passado, após virem à tona vídeos de policiais atuando fora do protocolo, inclusive matando pessoas desarmadas, Tarcísio fez meia-culpa e disse que estava completamente errado nessa questão. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, mudou o comando da corregedoria no início de 2024 e, em junho, o trâmite para afastamento de policiais. Os envolvidos em casos de atentado às instituições, ao Estado e aos direitos humanos atualmente precisam ter o afastamento autorizado pelo subcomandante-geral da Polícia Militar, o que retira a independência da corregedoria. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública afirmou por meio de nota que não compactua com desvios de conduta ou excessos e que pune com absoluto rigor todas as ocorrências dessa natureza. Citando a prisão de 550 policiais e a demissão ou expulsão de outros 364 desde 2023. Sobre as câmeras operacionais, a nota informa que a gestão de Tarcísio ampliou o número de equipamentos em 18,5% e que seu uso segue regras rígidas e qualquer agente que descumpri-las estará sujeito a sanções cabíveis. O governo vai trocar as câmeras atuais, que gravam de maneira ininterrupta, por outras que são acionadas pelo policial ou pelo Centro de Operações da PM. Na prática, segundo especialistas, as gravações de patrulhamentos de rotina, quando muitas dessas mortes acontecem, podem deixar de serem feitas. De acordo com a gestão estadual, essa tecnologia conta com novas funcionalidades como leitura de placas, comunicação bilateral e acionamento remoto, que será ativado assim que a equipe for despachada para uma ocorrência. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, ordenou em dezembro de 2024 que a PM de São Paulo utilize as câmeras em grandes operações e incursões em favelas com gravação ininterrupta. O governo recorreu da decisão e conseguiu um prazo maior para detalhar a proposta. Em fevereiro deste ano, a PM se reuniu com o ministro para apresentar funcionamento dos novos equipamentos. Ainda não há uma decisão definitiva por parte do STF. E veja a seguir, o presidente Lula diz que o país não bate continência e que vai tomar todas as providências possíveis contra o tarifaço de Donald Trump. E a China, além da União Europeia, preparam medidas de contra-ataque ao pacote que vai dificultar o comércio no mundo inteiro. O mundo acordou fazendo contas nesta quinta-feira, depois do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu tomar todas as medidas possíveis para enfrentar a sobretaxa de 10% imposta aos produtos brasileiros.
A decisão de Trump não afeta as tarifas já impostas sobre aço, alumínio e autopeças brasileiras, que permanecem em 25%. Automóveis também não sofrerão novas sobretaxas, pois já são tributados em 25% nos Estados Unidos desde uma decisão anterior. Especialistas avaliam que, embora o Brasil possa sentir impactos no setor industrial e nas exportações, a taxa de 10% anunciada por Trump representa um cenário menos grave do que o inicialmente esperado. Para analistas, o fato do país não estar entre os mais atingidos indica que não há uma ofensiva direta contra os produtos brasileiros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar o projeto de lei que autoriza o Brasil a adotar a chamada reciprocidade tarifária e ambiental no comércio com outros países até sexta-feira. O texto foi aprovado pela Câmara em votação simbólica. O projeto havia sido aprovado pelo Senado na terça-feira. A celeridade na aprovação é uma reação ao tarifaço confirmado pelo presidente dos Estados Unidos. Segundo interlocutores do governo, o Planalto trata a sanção do texto como prioridade. Em nota, os ministérios de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e de Relação Exteriores disse que fará todas as possibilidades de ação e afirmou assegurar a reciprocidade no comércio bilateral. Citou também a possibilidade de entrar com um recurso na Organização Mundial do Comércio. Durante evento em que Lula fez um balanço dos últimos 2 anos de governo em Brasília, o presidente disse que responderá a qualquer país que tentar impor protecionismo comercial. Fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres ao mais rico, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Segundo a professora Daniela Fredo, do Departamento de Economia da UNB, as tarifas já passam a serem percebidas na economia brasileira no curto prazo. Essas mudanças já vão ser sentidas a partir de já, pois o presidente Donald Trump já colocou em vigor todas essas tarifas, todos esses tarifaços. Então, as próximas encomendas, as próximas relações comerciais já vão levar em consideração essa mudança do preço internacional. Então, é esperado agora, dentro da economia americana, como muitos analistas vêm dizendo, uma elevação dos preços, um isolacionismo da economia norte-americana e uma readequação do parque industrial norte-americano. Ainda não se sabe quanto tempo vai levar até ter uma acomodação de todos esses fatores, mas as mudanças serão sentidas na prática, já estão sendo sentidas e continuarão sendo sentidas na prática desde já. As novas medidas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações serão aplicadas em 2 fases. No dia 5 de abril, para os que representam pelo menos 10% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos, e no dia 9 de abril, para os gigantes comerciais como a China e a União Europeia. A série de medidas tarifárias de Donald Trump tem dado sequência à guerra comercial no mundo. Dentro dessa guerra está o Vietnã e a Índia. Trump anunciou que os Estados Unidos vão impor tarifas de 46% e ao Vietnã e de 26% à Índia. As tarifas entrarão em vigor imediatamente. Trump revelou também tarifas de 34% para os bens chineses e 20% para os da União Europeia. Para Brasil, Colômbia, Argentina e outros países latino-americanos, as tarifas ficaram em 10%. Durante um discurso em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou reciprocidade tarifária a todos os países do mundo, inclusive as ilhas Hurt e McDonald, que não têm habitantes e estão povoadas por pinguins. Estão entre os territórios com taxação anunciada pelo presidente Donald Trump. As ilhas estão localizadas entre Madagascar e a Antártida. O local possui cerca de 412 quilômetros quadrados de extensão
e é considerado um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, a Unesco. China está sendo atingida com uma tarifa de 34%, além dos 20% que ele impôs anteriormente no início deste ano, elevando o total das novas taxas para 54% e próximo do valor de 60%, que ele havia ameaçado durante a campanha. O país asiático pediu aos Estados Unidos que cancelem imediatamente suas tarifas mais recentes e prometeu contramedidas para proteger seus próprios interesses. As tarifas propostas ameaçam aumentar a pressão sobre os negócios da Apple. A empresa já está lidando com tarifas de 20% sobre produtos importados da China, onde a Apple fabrica cerca de 90% dos iPhones que vendem em todo o mundo. O presidente francês Emmanuel Macron pediu a suspensão dos investimentos nos Estados Unidos até que as novas tarifas brutais e infundadas de Donald Trump contra a Europa e o resto do mundo fossem esclarecidas. De acordo com o presidente francês, os americanos ficarão mais fracos e pobres após o anúncio de tarifas de Trump, que ele descreveu como brutal e infundado e teria um impacto enorme na economia europeia. Ele também pediu à Europa que se unisse em termos de resposta, alertando contra qualquer ação unilateral. A presidente da Comissão Europeia, Ursula, optou por um discurso político em que critica Trump e afirma que a economia mundial sofrerá severamente. Em reação às tarifas do governo americano, a União Europeia iniciou tratativas para acelerar o acordo comercial com o Mercosul após a imposição de tarifas generalizadas pelos Estados Unidos. A medida foi apontada por autoridades do bloco como fator de pressão adicional para que a Europa busque novos parceiros estratégicos em meio ao agravamento das tensões comerciais globais. O Tratado União Europeia-Mercosul, assinado no fim do ano passado no Uruguai, tem o objetivo de controvérsia nos dois continentes e o que parece próximo de ser concluído com a Índia. As bolsas de valores despencaram hoje no mundo inteiro, um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um pacote tarifário que, segundo ele, foi uma atitude gentil. E no Brasil, tem gente acreditando que só porque a sobretaxa será mínima de 10%, o país poderá fazer bons negócios. Foi o motivo para o dólar cair 1,23% e atingir o valor mais baixo dos últimos 6 meses, de R$ 5,62. Na Bolsa de Valores, os operadores contiveram a euforia e acharam melhor analisar o que poderá acontecer. Por isso, o pregão foi estável, com 131.141 pontos. O Banco Central anunciou hoje mudanças no Pix. A partir de setembro, será possível utilizar o Pix parcelado, que é uma espécie de empréstimo. Através do aplicativo do banco, a pessoa poderá pegar dinheiro e parcelar a conta. Em caso de compras, quem aceitará as prestações será o lojista, sem juros. E a partir de 1º de outubro, o cliente poderá denunciar também via digital os casos de roubo ou fraudes. E veja a seguir, pesquisa revela que a maioria dos brasileiros não querem que Lula tente um novo mandato, mas o maior temor é pela volta de Bolsonaro. E pela primeira vez no atual governo, fila do INSS ultrapassa 2 milhões de pessoas em busca de benefícios. Uma nova pesquisa de opinião divulgada hoje mostrou que os eleitores brasileiros não estão satisfeitos com os dois principais nomes da direita ou esquerda do país. Disseram que não gostariam de votar nem em Lula, nem em Bolsonaro. Uma pesquisa do Instituto Genial Quest revelou que 44% dos eleitores brasileiros têm receio de um possível retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, 41% demonstraram preocupação com uma eventual reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 26.
Além disso, o levantamento mostrou que 6% dos entrevistados afirmaram ter medo de ambos os cenários, enquanto 4% disseram não temer nenhuma das possibilidades. A pesquisa também apontou que Lula lidera os cenários de segundo turno contra possíveis candidatos da direita na próxima eleição presidencial. Caso a disputa se repita entre Lula e Bolsonaro, o atual presidente teria 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro ficaria com 40%. Com a margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais, os dois aparecem tecnicamente empatados no limite dessa variação. Outros 3% dos entrevistados disseram estar indecisos, enquanto 13% afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou se abster. O levantamento ainda traçou um perfil ideológico do eleitorado brasileiro. De acordo com os dados, 19% dos entrevistados se classificam como lulistas, enquanto 12% se identificam como bolsonaristas. Além disso, 12% afirmaram ser de esquerda, mas sem vínculo direto com Lula, e 21% disseram que são de direita sem necessariamente se identificarem com Bolsonaro. Outro dado de destaque é que 30% dos brasileiros declararam se identificar como antipetistas, evidenciando a divisão política no país. O estudo foi realizado com mais de 2.000 eleitores em 120 municípios do país por meio de entrevistas presenciais conduzidas entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. Nesta pesquisa também ficou claro que uma das maiores preocupações da atualidade é a segurança pública. Foi no mesmo dia em que o governo federal anunciou detalhes do programa Celular Seguro, que vai começar amanhã. Segundo os especialistas, mais de 1 milhão de celulares são roubados por ano no Brasil. A experiência não é agradável para a vítima. Além da situação assustadora, os dados pessoais e bancários da pessoa são expostos. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública atualizou o programa Celular Seguro para combater o roubo e furto de aparelhos no país. A tecnologia será usada para reduzir o crime por meio da suspensão do funcionamento da linha telefônica e bloqueio de aplicativos bancários para evitar outros problemas. O aplicativo será gratuito e todos os cidadãos brasileiros podem fazer o registro no site do governo. O programa também permitirá que a pessoa pesquise se o celular adquirido é roubado. Caso seja, o governo orienta a devolução do aparelho em uma delegacia. No caso de roubo, a vítima deverá acessar o aplicativo, emitir um alerta e aguardar que o celular seja encontrado por meio de uma localização emitida pelo aplicativo. O projeto foi baseado em uma iniciativa lançada no Piauí no ano passado, que integrou as forças policiais e operadoras telefônicas para combater o crime de roubo de aparelhos. Mais de 6.000 celulares foram recuperados. A segurança pública foi o item menos destacado pelo presidente Lula durante um evento para apresentar o que o governo já fez nos últimos 2 anos. Durante a cerimônia, o líder do executivo brasileiro disse que o país está no rumo certo. Segundo o presidente Lula, o Brasil era uma casa em ruínas, uma terra arrasada. De acordo com ele, o Brasil voltou a sonhar, com condições para deixar de ser o eterno país do futuro. Minhas amigas e meus amigos, ao longo deste evento, apresentando um breve balanço daquilo que fomos capazes de realizar em apenas 2 anos. A começar pela reconstrução de um país deixado em ruínas pelo governo anterior. O Brasil é um país que volta a sonhar e ter esperança. Um Brasil que dá a volta por cima e deixa de ser o eterno país do futuro para construir hoje o seu futuro. Com mais desenvolvimento e mais inclusão social, mais tecnologia e mais humanismo. Em tom de crítica ao presidente dos Estados Unidos por ter taxado os produtos brasileiros, Lula disse também que a população do Brasil não bate continência para nenhuma outra bandeira que não for a brasileira. Um país menos desigual e mais justo, que investe em saúde, educação e demais serviços públicos de qualidade, que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela. Que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres aos mais ricos, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio,
e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Para o presidente Lula, o país está no rumo certo e pediu a ajuda de todos para enfrentar o ódio e a mentira. Mas ainda há muito a ser feito. Precisamos da união de todos para derrotar o ódio, a desinformação e a mentira. Sabemos dos enormes desafios que temos pela frente, mas sabemos também da extraordinária força de vontade e da capacidade de trabalho do povo brasileiro. O presidente Lula disse que para o restante do mandato há uma série de novas ações do governo. Prometeu maior alcance da classe média ao Minha Casa, Minha Vida. Ainda, ações na segurança pública. Lula disse também que o Brasil já teve governos com ampla maioria no Congresso Nacional e que não conseguiram aprovar a quantidade de projetos que sua gestão obteve aval no parlamento. E a fila de pessoas precisando de atendimento do INSS bateu recorde. São pessoas esperando a concessão de benefícios sociais ou previdenciários. O Instituto Nacional do Seguro Social fechou o ano de 2024 com 2.042.000 requerimentos pendentes, o maior número registrado durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dados constam no relatório do Ministério da Previdência, divulgado apenas agora em abril, e refletem o crescimento da fila de análise de benefícios sociais e previdenciários. A fila aumentou progressivamente ao longo do ano. Em novembro, o número de pedidos aguardando resposta era de 1.985.000 e a tendência de alta se manteve nos meses seguintes. No entanto, o governo ainda não divulgou os números de janeiro, fevereiro e março de 2025, o que impede uma análise mais detalhada sobre a evolução recente da espera. Entre os fatores que impulsionaram o crescimento da fila estão a greve dos servidores do INSS e o impacto do AtestMed, plataforma que permite a apresentação de atestados médicos online para afastamento de até 180 dias sem a necessidade de perícia. Embora o sistema tenha reduzido os custos do governo com pagamentos retroativos, ele também gerou um volume maior de solicitações a serem analisadas. Para tentar diminuir a fila, o governo havia adotado medidas como realocação de funcionários para unidades com maior demanda e reintrodução do bônus de produtividade para servidores e médicos peritos. No entanto, após uma queda inicial no tempo de espera, os números voltaram a subir no segundo semestre de 2024, culminando na marca inédita de mais de 2 milhões de pedidos pendentes. O aumento da fila do INSS tem gerado preocupação entre segurados que aguardam respostas para benefícios essenciais, como aposentadorias, auxílio-doença e pensões. Com a demora na concessão, muitos cidadãos enfrentam dificuldades financeiras, enquanto esperam uma definição sobre os respectivos pedidos. O governo ainda não anunciou novas ações concretas para reduzir o tempo de espera. E veja daqui a pouco, o bagaço da azeitona que sobra da fabricação de azeite ganha espaço na fabricação de energia. E na China, 2 vira-latas tiveram um dia de herói ao salvar um colega de raça que fugiu de casa e foi atropelado. O medo de um assalto provocou uma atitude drástica em alguns passageiros de um ônibus no Rio de Janeiro. Para escapar da ameaça de bandidos, 4 pessoas simplesmente pularam do veículo em movimento. Um assalto dentro de um ônibus na manhã desta quinta-feira terminou em pânico e feridos na zona norte do Rio de Janeiro. 4 passageiros se jogaram do veículo em movimento para escapar da ação dos criminosos, que agiram com violência contra um dos ocupantes do coletivo. O crime aconteceu na linha 232, na altura da Praça da Bandeira, quando 2 assaltantes embarcaram e anunciaram um roubo. Um dos suspeitos estava armado e rendeu o motorista, enquanto o outro recolhia pertences dos passageiros. Em meio à tensão, um homem se recusou a entregar os objetos e foi agredido.
A cena de violência causou desespero e 4 passageiros conseguiram abrir a porta traseira do veículo e se atiraram do ônibus em movimento. Eles caíram do viaduto dos Fuzileiros, já na altura da Cidade Nova. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Municipal Souza Guiar. 3 delas estão em estado estável, enquanto a 4ª precisou passar por uma cirurgia na cabeça e segue em estado grave. O motorista, ainda sob a mira do criminoso armado, dirigiu até as proximidades da Prefeitura do Rio, onde conseguiu acionar uma viatura policial. No entanto, os assaltantes desceram e fugiram antes da abordagem. A Polícia Militar fez buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. Segundo relatos, o mesmo motorista já foi vítima de outros assaltos. Passageiros que estavam no coletivo descreveram o momento como aterrorizante, reforçando o medo diário de quem depende do transporte público na cidade. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, fez um alerta hoje sobre as quadrilhas que roubam café no estado. Com o preço que está, os criminosos não pensam 2 vezes para colher o fruto no pé. Outros não querem tanto trabalho e preferem levar o produto já ensacado. Durante o Cana Summit, um evento anual de destaque no setor sucroenergético que aconteceu em Brasília, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou que com as frequentes altas do café, o campo ficou ainda mais visado pelo crime e afirmou que a polícia e o governo de Minas Gerais têm investido em tecnologias que estão conseguindo desarticular quadrilhas especializadas em furtar ou roubar sacas de café, já que os crimes mudam de acordo com a época do ano. De acordo com a CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, atualmente a cotação da saca de 60 quilos está chegando a mais de R$ 2.500. E com esse valor, os furtos e roubos ficaram frequentes nas lavouras do interior de Minas Gerais, maior produtor de café do mundo. Segundo os registros, até mesmo as mudas recém-plantadas estão sendo furtadas. Os cafeicultores da zona rural atacada relataram que os ladrões têm preferência por roubar já colhido ou não, que é mais fácil para transportar, já que máquinas agrícolas e fertilizantes são mais difíceis pelo trabalho e barulho, chamando mais atenção de caseiros. Os pequenos produtores da Zona da Mata e do Triângulo Mineiro também estão preocupados com as movimentações violentas dos ladrões e a perda das plantações. A preocupação é com a agricultura familiar. Qualquer perca já é um grande prejuízo no resto do ano. O governador de Minas ainda lembrou que o café está sendo cotado a preços muito maiores do que o valor do mercado. A saca iniciou o ano de 2025 custando R$ 2.241, mas no ano anterior o valor não passou de R$ 1.003 em valores nominais. Álvaro Damião, do União Brasil, tomou posse como prefeito de Belo Horizonte. A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal. O novo prefeito prestou homenagem ao seu antecessor, Fuad Noman, do PSD, que morreu na semana passada. O vice-prefeito Álvaro Damião exercia o cargo de prefeito interino de Belo Horizonte desde o começo do ano, quando seu antecessor, Fuad Noman, foi internado por complicações de saúde e morreu. Durante a posse oficial, o atual prefeito ressaltou a importância de continuar os projetos iniciados por Noman para desenvolver o município. O atual líder do governo municipal aproveitou a circunstância para homenagear o seu antecessor com a construção de uma estátua e um projeto que mudará o nome da Praça da Independência, no centro de Belo Horizonte, para a Praça Fuad Noman. A posse ocorreu em meio ao afastamento do secretário de Educação, Bruno Barral, que foi retirado do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal. O secretário é alvo de busca e apreensão da Polícia Federal pela suspeita de atuar em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. Em seu discurso, Damião garantiu que não irá acobertar o suspeito. O prefeito também comunicou que irá cumprir uma agenda oficial no Peru e ficará afastado do executivo por uma semana. Durante este período, quem irá assumir será o presidente da Câmara, Juliano Lopes. O ator Jean-Claude Van Damme foi acusado de envolvimento em um esquema de exploração sexual ligado ao tráfico de mulheres na Romênia. O ator belga de 64 anos teria a ciência de que as vítimas eram traficadas e seria conivente a passar uma noite com 5 modelos em Cannes, na França.
Segundo a imprensa local, as mulheres teriam ligação com o empresário Morel Bolea, investigado por organização criminosa e por ter uma agência de modelo suspeita de exploração sexual. De acordo com o advogado representante de uma das vítimas, Van Damme, foi presenteado com as mulheres durante um evento. A investigação é feita pelo Ministério Público da Romênia, que desde 2020 averigua redes internacionais de exploração sexual e tráfico humano. O ator não se pronunciou até então sobre o caso. Um ataque israelense a uma escola em Gaza matou 27 pessoas e deixou centenas feridas. O bombardeio foi realizado enquanto as forças de defesa de Israel ampliam a ofensiva em território palestino. Além de Gaza, Israel atacou as bases militares e infraestrutura na Síria. Ao menos 27 pessoas foram mortas em um bombardeio israelense à escola da Al-Arqam, transformada em abrigo na cidade de Gaza. 3 mísseis foram lançados contra o local. O ataque foi realizado enquanto as forças de defesa de Israel ampliam a ofensiva em território palestino, que será dividido por um corredor de segurança, como anunciou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O exército israelense alegou que tomou precauções para evitar vítimas civis na explosão, que supostamente mirou em um centro de controle do grupo palestino radical Hamas. No entanto, centenas ficaram feridos e outras 20 pessoas foram mortas em um ataque aéreo no subúrbio de Shejaia, também em Gaza. O Ministério de Saúde palestino registrou 97 vítimas nas últimas 24 horas. Ao mesmo tempo, Israel ordenou que a população saísse do sul do enclave para onde haviam sido realocados anteriormente a mando de Tel Aviv. Agora, centenas de milhares de pessoas fogem às pressas de Rafah, em um dos maiores deslocamentos em massa desde os ataques de 7 de outubro. Israel Katz defende que Israel deve controlar o território para combater o terrorismo. O exército está tomando o território, atacando os terroristas e destruindo a infraestrutura. O exército israelense também intensificou suas operações no país vizinho, desde que uma coalizão rebelde liderada por um grupo islamista tomou o poder de Bashar al-Assad, após mais de 13 anos de guerra civil. 18 bombardeios atingiram o aeroporto que, segundo o governo sírio, foi praticamente completamente destruído. As forças israelenses realizaram bombardeios contra um centro de pesquisa militar em Damasco, uma base militar na província de Rosmo e um aeroporto militar em Hama. As autoridades sírias acusaram Israel de tentar desestabilizar o país após uma série de bombardeios e uma incursão no sul que deixou 13 mortos, segundo uma organização não governamental. Ainda em meio à guerra, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu visitou a Hungria, apesar do mandato de prisão emitido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional. Netanyahu foi recebido com honrarias militares. Em apoio ao primeiro-ministro israelense, a Hungria anunciou a retirada do país do Tribunal Penal Internacional. O anúncio foi feito pelo chefe de gabinete do primeiro-ministro Viktor Orbán, que decidiu seguir os passos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs sanções ao tribunal em fevereiro por ações ilegais e infundadas contra o país e Israel. A Anvisa proibiu a utilização das lâmpadas fluorescentes nas câmaras de bronzeamento artificial. O grande problema é que podem causar câncer. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu o armazenamento, a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso de lâmpadas fluorescentes de alta potência, que são frequentemente usadas em equipamentos de bronzeamento artificial. O decreto busca reduzir a fabricação e a manutenção das câmaras de bronzeamento artificial. As máquinas em si são proibidas no Brasil desde 2009, mas elas continuam em circulação
ação em muitos lugares. Segundo a agência, algumas ações pontuais de assembleias legislativas estaduais e municipais estão aprovando de forma irregular o uso do equipamento. No ano passado, a Câmara do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que permitia o uso dessas máquinas para fins estéticos nos estabelecimentos da cidade. Mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia condenou a decisão, afirmando que o bronzeamento artificial aumenta o risco de câncer de pele, inclusive os que podem se espalhar para outros órgãos. Eles afirmam que a exposição às máquinas de bronzeamento apenas uma vez na vida eleva 20% o risco de melanoma, o tipo mais agressivo de tumor de pele. A taxa pode ir a 59% se o uso for antes dos 35 anos. A entidade ressaltou que não é possível determinar se existe um nível seguro de exposição a esses equipamentos e, por isso, eles devem permanecer proibidos no Brasil. As câmeras foram proibidas após uma pesquisa mostrar que o uso do equipamento é cancerígeno para humanos. Os danos à saúde que o uso do aparelho pode resultar são muitos, alguns deles sendo câncer de pele, envelhecimento da pele, queimaduras, ferimentos cutâneos, cicatrizes, rugas, catarata precoce. Pesquisadores do Laboratório Estadual para Doenças Infecciosas Emergentes da Universidade de Hong Kong e o Centro Nhoque de Virologia desenvolveram uma vacina em spray nasal contra a gripe aviária, a H5N1. O estudo foi publicado na Nature. O vírus da gripe aviária H5N1, detectado pela primeira vez em humanos em Hong Kong em 1997, se espalhou globalmente, gerando múltiplas variantes e causando infecções entre espécies. Agora, é um dos principais candidatos para desencadear a próxima pandemia. Desde o início de 2024, surtos descontrolados em fazendas leiteiras dos Estados Unidos levaram a dezenas de infecções humanas com o vírus circulando em gado e outros animais. A vigilância genética identificou mutações que aumentam a afinidade do H5N1 por células respiratórias superiores humanas, levantando preocupações de que uma adaptação ou recombinação adicional com a gripe sazonal poderia aumentar significativamente o risco de uma pandemia. As lições da pandemia da Covid-19 ressaltam que vacinas seguras, eficazes e de rápida implantação são a estratégia mais crítica para a resposta a uma possível disseminação em massa do vírus. As vacinas atuais, incluindo vacinas de mRNA, previnem efetivamente doenças graves e reduzem a mortalidade, mas não conseguem conter a transmissão viral. Essa limitação decorre da administração intramuscular, que induz anticorpos sistêmicos fortes, mas imunidade insuficiente no trato respiratório superior, onde ocorre a infecção. A maioria das vacinas também requer doses múltiplas para eficácia. Uma vacina em spray nasal que ofereça proteção de dose única pode desempenhar um papel fundamental no controle do surto, induzindo rapidamente a imunidade da mucosa no local primário de entrada viral. Para lidar com a ameaça emergente do H5N1, a equipe da HKU e da CVVT usou a plataforma de vacina em spray nasal baseada em vetor do vírus influenza para desenvolver uma vacina em spray nasal contra a gripe aviária. Estudos em animais confirmam um alto perfil de segurança e capacidade de induzir imunidade abrangente, incluindo anticorpos neutralizantes, respostas de células T e imunidade da mucosa no trato respiratório superior. Crucialmente, uma única dose fornece proteção robusta contra infecções e sustenta a memória imunológica. Mais ensaios clínicos podem posicionar esta vacina como uma reserva crítica para futuros surtos de H5N1, encurtando drasticamente os prazos de implantação. Seu mecanismo de administração nasal também promete conter a transmissão viral no início de um surto. O bagaço das oliveiras, fruto da produção do azeite, virou fonte de energia. Na Tunísia, o produto passou a ser uma fonte de calor mais barata e ecológica, como rios, ventos, sol e biomassa. Esse tem um toque especial. Na oficina do engenheiro tunisiano Yassine Khelif,
o motor de uma máquina zumbi enquanto transforma o bagaço de azeitona em briquetes para gerar calor. O processo é uma alternativa à lenha em um país altamente dependente da importação de gás e petróleo. É muito simples. Imagine que você pudesse produzir energia e ganhar dinheiro com resíduos, ou dizemos na Tunísia, kamama. Essa é a chave, o papel do desenvolvimento. O importante é saber como ganhar dinheiro com algo que não tem valor, algo que não vale nada e ter sucesso em dar valor a isso. Khelif, de 36 anos, usa o processo desde que fundou a startup BioHit em 2022, no povoado de Sanhacha, no norte da Tunísia. Pela manhã, vários trabalhadores trazem o bagaço em caminhões e o introduzem em um molde que produz briquetes cilíndricos. O material é então deixado para secar durante 30 dias, expostos ao sol e em estufas, antes de ser embalado e entregue aos clientes. Moro em uma fazenda onde cresci entre oliveiras. Quando eu ia com meu pai para o olival, lembro que os trabalhadores usavam o bagaço de azeitona para cozinhar suas refeições. Essa ideia ficou na minha mente. Foi a partir dessas memórias que eu disse a mim mesmo, por que não? Vou transformar esse bagaço de azeitonas em briquetes. Essa pasta, que chamam de fitoura, é utilizada há muitos anos na Tunísia para acender fogueiras e na cozinha como complemento alimentar. Mas a maior parte dos resíduos do prensado das oliveiras acaba mesmo na natureza, contaminando o solo. A Tunísia é um dos 5 maiores produtores de azeite de oliva no mundo, com 304 mil toneladas por ano. O país do norte da África ainda gera quase o dobro de resíduos de fitoura. No exterior, briquetes comprimidos são produzidos a partir de restos de madeira. A ideia então imediatamente veio à minha mente de pensar nos resíduos disponíveis aqui na Tunísia, que tem valor calorífico. Então, naturalmente, pensei em bagaço de azeitona. A BioHit, que conta com 10 empregados, encontrou vários clientes na Tunísia, entre eles restaurantes, hotéis e algumas escolas com aquecimento precário nas regiões desfavorecidas do Noroeste, onde as temperaturas podem ser duras no inverno. Ainda assim, a maior parte de sua produção de cerca de 600 toneladas é exportada para a França e Canadá. Mohamed Harar, proprietário de uma pizzaria nos arredores da capital, Tunis, menciona outras vantagens. Os briquetes produzem menos fumaça que a lenha para alívio de seus vizinhos e a fitoura dá um sabor especial à pizza. O bagaço de azeitona libera seu aroma e nessa fumaça encontramos a essência do azeite de oliva e da própria azeitona, que dá um sabor especial a pratos como pizza, panuozzo ou até mesmo uma baguete recheada. Não importa o que você cozinhe, você encontrará o espírito da azeitona e do azeite de oliva, o que torna a comida ainda mais saborosa. De acordo com a ONU, aproveitar melhor o bagaço tem contribuído para proteger o meio ambiente, além de criar empregos e riqueza. Um movimento muito bem-vindo não somente na Tunísia, mas em todo o mundo. E 2 vira-latas viraram heróis na China. Eles socorreram e salvaram a vida de um colega que fugiu de casa e foi atropelado. Como prêmio pelo ato heróico, eles foram adotados pelo dono do animal ferido. Um cachorrinho foi atropelado após fugir de casa na China e acabou sendo salvo por 2 vira-latas de rua. A cena foi capturada por câmeras de segurança na avenida e viralizou nas redes sociais. É nesse momento que outros 2 cãezinhos aparecerem na imagem e vão até ele. Muitos carros passam e desviam do trio, mas nenhum para o carro para prestar socorro. Após um caminhão passar por cima do animal desmaiado, a dupla de heróis volta até ele e o arrasta para a calçada em segurança. Os cachorros tentam acordar o cão desmaiado, mas sem sucesso, pois ele permanece inconsciente. O cachorro atingido tinha dono e mora em uma casa na beira da rua. O dono dele afirmou que o cachorro sobreviveu e está bem. Ele afirmou que percebeu que algo estava errado ao ver que ele mancava e descobriu o que havia acontecido através da câmera de segurança. No fim, ele adotou os 2 heróis que salvaram seu companheiro. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você
e fique na paz. Tchau.